Há um jovem filósofo de Luanda, Moisés Kandulo. Ele, há umas 2 semanas, publicou um artigo sobre a descolonização curricular. Sim. Sim. É um artigo interessante. Qual é a defesa? E é justa. É que o nosso currículo reflete a 90%, digamos assim, de uma ciência que não tem nada a ver conosco, tem a ver com o nosso antigo colonizador. É um problema com que se debateu uma linha até um bocadinho, nós que ontem publicaram da Kemianti, numa linha ninguém mais muda a história da França. Assim. Portanto, mesmo no âmbito acadêmico, a própria cooperação que nós vemos não é uma cooperação no sentido de gerar independência para as academias angolanas. Não é. De forma alguma. É por isso até pior. Há no ICET, artigo que é sobre a 27 de março, essa escola. O ICET publica que felicitamos o nosso professor que publicou o seu artigo numa grande revista internacional, em inglês, lá. Quer dizer, é um artigo que era suposto resolver problemas aqui. Mas, primeiro, porque publicado em inglês, não tem versão em português, está em inglês, numa revista que não é daqui. Quer dizer, ainda há esta tendência de querermos ter aceitação de lá. Sim. E aqui mencionamos o seguinte: um grande professor de história, um grande investigador, acho que Joseph Kizerbo, muita gente já ouviu dizer, o professor Eliki Mbokolo, e mesmo o mais velho Keita também. Para quem já leu aquela história, que são 8 volumes da Unesco, História Geral de África, vai encontrar um grande problema que o Congresso teve de aceitar as conclusões de Kizerbo e de outros por causa dos métodos que ele tiveram que desenvolver para investigar o Egito. O Egito e outras partes de África têm um respaldo grande para a arqueologia universal. O problema é da metodologia. Quer dizer, são problemas que, primeiro, a metodologia convencional, a metodologia europeia, não traz, digamos assim, sugestões importantes. Quer dizer, não tem adequação. Se for usado aqui para fazer esse tipo de pesquisa, infelizmente não consegue chegar a conclusões realmente científicas. Então, muitos outros métodos, só com esses para recordar, na altura em que nós, e isso muito bom, discutimos sobre o trabalho do professor Deleuze. Discutimos bastante sobre a metodologia, que depois nós temos que também pesquisar, que de facto, esses professores, esses grandes historiadores, preferiram, digamos assim, inovar para o contexto da África, métodos de pesquisa que dessem os mesmos resultados. E são estes métodos que simplesmente o Congresso Internacional não aceitou na altura incorporar a História Geral de África. Quer dizer, a não ser que esteja de acordo, e atenção, Henri Poincaré, ou aqui seria Henri Poincaré, sim, ele discute muito sobre a ideia de que a ciência é realmente universal. Não. A ciência, mesmo tendo a própria física, boa parte dos seus achados e as suas outras conclusões tem a ver com um certo mentalismo, e para nós o mentalismo europeu. Quer dizer, nunca a ciência será tão pura, ou tão cega, por isso, tão cega que, de facto, é mesmo só ela, não tem nada. A ciência, grande parte dos seus postulados são culturais, e, portanto, só foram produzidos no âmbito de quais culturas? Culturas da Europa. Então, no fundo, é preciso, e essa perspectiva é muito grande ao nível, por exemplo, da Faculdade de Humanidades da Bucioné. E estava na mesma filosofia que se ensina lá agora, a 90%, digamos, tem viés da filosofia africana. Por quê? Porque hoje, digamos assim, para evitarmos esta colonização epistemológica, isso é colonização epistemológica. E Boaventura de Sousa Santos falava digamos assim, acho que é da epistemologia do Sul, da epistemologia do Sul. Quer dizer, o Norte, no fundo, uma referência que eles estão desenvolvidos, não aceita a epistemologia do Sul, quer dizer, os conhecimentos, e no fundo é aquela relação que a cooperação que o professor aqui mencionou. Quer dizer, é uma cooperação em que nós recebemos, mas não podemos dar aquilo que também nos pode moldar. Não, eles dão aquilo que nos molda, e claro, nós damos recursos, não é?
damos a pedra, e dizem que até a pedra vamos transformar aqui. A pedra é enviar, depois compramos e aos 3 dias a Europa informou que o petróleo que recebemos da Nigéria não vale. Não vale porque é sujo. E a sociedade de petróleos aqui de África disse, não é sujo, não. Na Europa não entra, é sujo. O de lá pode entrar. Então, seriamente falando, como é que está sendo feita esta cooperação? E nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com o Burkina Faso. Pronto, primeiro vão, quando vierem, será sob termos justos. Em Moçambique, por exemplo, o gás é vendido, digamos assim, a 30% do valor internacional do gás. Quer dizer, se é 100, você vende só 30, os 70 ficam contigo. Pronto, esse tipo de cooperação que nós temos. Portanto, há uma descolonização que é preciso fazer. Mas que tem que começar, justamente com a descolonização epistemológica. Os tais currículos e todos os elementos que, no fundo, a 90% dominam-nos. Nós, por exemplo, desculpa, 30 segundos, sim, 30 segundos. Nós temos aqui, nos nossos manuais, de quinta, sexta, ou sei lá, mesmo da 12ª, sobre, assim, mesmo sobre a geografia ou a hidrografia da nossa província, nos livros, não existe. A história da província de Huila, nos livros, existe lá? Não. Mas a história da Inglaterra, da França, da Alemanha, não existe lá? Está. Enfim, o que vale mesmo. Quer dizer, onde ele passa até chegar a desaguar no mundo? Quem conhece? Aqui, pouca gente vai dizer, eu conheço. Mas então, se isso nos ajuda, inclusive, a programarmos melhor a nossa agricultura, por que não nos interessamos em estudar isso? Mas vamos estudar, por exemplo, o Amazonas, não é? Sim. Portanto, é preciso pensarmos a cooperação nesse sentido, com alguma história e também, se calhar, com alguma. Parece que há alguma ingenuidade. Temos que cooperar, nesses termos que nós cooperamos. Há uma hierarquia de tudo que é existência. Há uma hierarquia. Em que uns são superiores, outros são inferiores. É que os políticos têm também os seus concílios para discutirem os procedimentos que mais são concentrados para o exercício da política, com o objetivo de engrossarem os seus poderes e esvaziarem os pequenos poderes que ainda restavam para aqueles que são subordinados às instituições políticas. Já vos disse aquilo que Agostinho disse. Foi uma orientação, que haja uma só voz. Eu estava a falar como político. Estava a falar como político. E agora, como é que nós... Aliás, há também um aspecto. A nível internacional, já ouviram falar de um grande movimento na história do dia a ser chamado de Sociedade Secreta, dos Illuminates. Já ouviram falar? Exatamente. Parecendo que não, há tentáculos dos Illuminates para tudo quanto é canto no mundo. E isso funciona através da chantagem e da corrupção. Por que, meus queridos, você correu com, no nosso caso, você correu com o português enquanto regime colonial, não é? Mas o primeiro passo que você dá depois da independência é ter uma identidade portuguesa. Já pensaram nisso? Você há um bocadinho estava adiante, mal, cá e não sei o quê, a correr com ele, porque o regime é colonial. Mas o primeiro passo que você dá depois da independência é adquirir um documento que diz que você é português. Como se explica isto? O Schneck disse também assim: temos ainda uma consciência de escravo. E eu digo que a Agostinho tinha razão. Nós temos muito arraigada uma consciência de escravo. E isto faz com que nós continuemos muito pequenos em relação àqueles que nos escravizam, politicamente e economicamente. E já sabemos que a independência política não tem significado nenhum se não se assenta numa independência econômica. E então, nós estamos fazendo o que em termos de independência econômica? Eu já disse, os parques
classes industriais. O que é que nós temos aqui? Então, como é que nós vamos fazer para que possamos atingir um lugar que faça com que os políticos não continuem a governar como antes? Temos que criar uma consciência tal que nos faça constituir nós em classe que já não obedece como antes. Se esta classe deixar de obedecer como antes, os políticos não vão conseguir governar como antes. É isso. Então o que é preciso fazer? É preciso consertar ideias, unir ideias, consciências, mentes, fazer ciência. Só a ciência liberta através da educação. Falou dos currículos. Precisamos de currículos que libertem, currículos que aguçem o raciocínio do alunado, que formam indivíduos críticos, reflexivos e críticos. E nós não temos isso enquanto massa global, acadêmica, reflexiva, crítica. Não temos. Temos muitos licenciados, muitos mestres, muitos doutorados, muitos pós-doutorados, mas não têm consciência reflexiva crítica. Ainda continuam com o Chico. É consciência de escravo. Então precisamos revolucionar a consciência que passa pelos currículos. Do filósofo e ao mesmo tempo também jurista belga, Chaim Perro. Na verdade, ele também já se fez essa pergunta: por que, afinal de contas, um jurista deve ser ético? Eu acredito que o meu companheiro aqui já visitou o Hospital Central, já foi até o banco de urgência, já conseguiu analisar a forma como está configurada o atendimento no banco de urgência. Ainda que chegar primeiro, se tiver simplesmente uma dor no dedo, aquele que fez um acidente e chegar depois de ti será primeiro atendido em relação a você. Então, para chegarmos até essa configuração, é um empréstimo da ética ao direito, a dizer que aquele que chegou mais tarde em relação a você seja atendido. É assim que se construiu o próprio protocolo de Manchester. No fundo é isso. O direito poderia dizer, é atendido aquele que chegou primeiro, mas aí também não é bem assim. Há circunstâncias em que aquele que chegou primeiro deverá esperar. Então é aí, esse pode ser, se não um dos maiores ganhos do direito, olhando para o lado da ética. E o outro lado é mesmo a questão de conceder às pessoas a questão de um exercício muscular ético. As pessoas, em algum momento, precisam tomar decisões por si mesmas. Falamos há pouco tempo da norma do Código Penal que fala sobre agressão sexual. Você acredita mesmo que é o Estado que tem que dizer quando é que um casal pode ter coito? Não é. Então, será um conselho entre o casal para chegar nessa conclusão. Isso também é um empréstimo da ética. Afinal de contas, se o Estado exceder essa proteção, estará a infantilizar as pessoas e não a dar-lhes essa autonomia como tal. Então, esse é o ganho que o direito tem se fizer recurso à ética. Em princípio, eu penso que não tem quase nada a ver. Mas, mesmo assim, o exemplo que deu também não etiqueta. Por exemplo, uma expressão pública é boas maneiras, não é? Sim, boas maneiras. Tanto boas maneiras é mesmo que moral. Moral. Tanto eu estou aqui a falar com o Dr. Chia e ele me viu seriamente, eu partilhava. Enfim, quer dizer, estamos a dizer, por exemplo, eu até diria que não é, mas não está de acordo com as boas maneiras. Não está, porque eu preciso colocar o outro, digamos assim, numa consideração séria, que nós estamos aqui a dialogar. Portanto, eu devo tomar uma seriedade. E parece que estar com a pastilha na boca é uma atitude um pouco desportiva, não é? Desportiva, quer dizer, está no trato com alguém, portanto, a mascarar a pastilha seria um problema. Claro, se calhar com a sua namorada seria muito adequado, não é? Seja normal, seja adequado. Em sua casa não seja normal, se calhar seja. Mas eu estou em crer que mesmo que for a tratar com o pai, nas condições não é, que me escreve aqui, nós estamos a dizer puramente, digamos assim, de ser ético. Podíamos até dizer isso, mas é no sentido em que ética e moral querem dizer a mesma coisa, querem ser a mesma coisa. Então, a ideia disso também não é justamente ética. A etiqueta é aquilo que descreveu, não é?
modos de procedimento, por exemplo, embora das circunstâncias, sobretudo não é? O decoro na mesa, não é? O decoro na mesa e, em outros momentos, estar numa festa, é assim que segura, enfim, deve vestir-se assim, deve colocar a perna assim, assim e tal. Naturalmente, sim. Isto aqui é etiqueta. Mas o exemplo que aplica não é justamente de etiqueta, é dos bons costumes da própria moral. A moral. Sim, mas no sentido técnico, é o que nós dissemos. Moral, podíamos dizer, digamos assim, que é ciência, mas não é ciência. A ética é ciência, mas não é ciência como tal. É, digamos assim, está na reflexão da filosofia, é no sentido de justificarmos as afirmações que a moral, digamos assim, nos dá. Então, há esta diferença. Etiqueta é uma coisa. Moral, que no fundo é o que quis dizer, porque isso são duas ou mais maneiras, é uma outra coisa. E ética, no sentido técnico, que às vezes aos que estudaram isso dói um bocadinho. Ouvir, por exemplo, uma expressão como essa ser utilizada com uma banalidade, enfim. Mas no sentido este, pode usar, se calhar, a expressão ética e moral como a mesma coisa, e também, porque mesmo do ponto de vista da lexicografia, não é dicionário especializado. O especializado, ética vai dizer que é estudo, mas o dicionário da língua, normal, não especializado e tal, vai te dizer, por exemplo, que ética, moral, os costumes e enfim tal, só numa outra situação que vai te dizer parte da filosofia que se dedica a estudar isto ou aquilo, sim. Acho que precisamos de aprender muito isso de boas maneiras, como ele disse, né? Porque a juventude atual não teve um suporte de educação em relação às boas maneiras. Então nós encontramos muitas vezes alguém a falar com o professor, ou com o pai, com a mãe, com as mãos no bolso. Não se faz isso. Não se faz isso. Nunca façam isto. Está a falar com o teu pai, com o teu tio, tire as mãos do bolso e fique numa postura de humilde em relação ao seu superior, o seu pai, o seu tio, a sua mãe, o seu irmão mais velho, esse é o superior. Porque é o teu próximo. É preciso ter essas boas maneiras. Enquanto a pastilha, já sabemos que a regra que nós tivemos, não sei se antes era, enquanto estiveres a comer, não fala. Mesmo durante a refeição, está a comer, engole primeiro e depois fala. Não falar com a comida na boca. São esse conjunto de boas maneiras que se tornam em um regulamento para um bom posicionamento no coletivo, ou na comunidade, ou na família que nós pertencemos. Primeiro, dizer que há uma das perspectivas dos juízos morais, que é justificarmos a partir das consequências que esses juízos trazem, naturalmente. No fundo, é a própria ética da utilidade, ou utilitarista. Quer dizer que, no fundo, o valor dos juízos éticos é justamente são as suas consequências. Uma coisa é boa se nos dá boas consequências, não é? Portanto, é errada se nos dá más consequências. E, nesse sentido, falaram ou escreveram, ou, portanto, apresentaram a abordagem de dois filósofos, quer dizer, é um conjunto vasto, mas os que se notabilizaram são dois, da Inglaterra, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Portanto, a ideia de que, por exemplo, não é, eu quis salvar alguém aqui na estrada, mas infelizmente ao tentar ter um deixado enquanto via um caminhão, também caí mal com ele e também morreu lá. E portanto, a ideia é que, do ponto de vista da consequência, eu fiz mal. Não é? Eu fiz mal. A minha intenção é boa, eu queria tirar ele lá. Mas eu também não coloquei mal com ele. E portanto, ele morreu. E portanto, medindo as ações, fundamentando-as a partir das consequências que essas ações portanto, geram, o que eu fiz é errado. Eu deveria ter deixado lá. Mas há outra perspectiva, que é a perspectiva do dever, que é a perspectiva de Kant. Segundo Kant, é que a única coisa que é absolutamente boa é a boa vontade. Quer dizer, a vontade honesta, tanto de fazer aquelas coisas. E, portanto, nós temos, por um lado, a ética do dever, e a expressão técnica é deontológica. Deus é dever, não é? É grego, é dever.
E, portanto, do outro lado é, digamos assim, a ética da consequência consequencialista, mas também há quem diga utilitarista. Portanto, a maneira como pergunta é nesse sentido que quer dizer, por exemplo, quando eu digo sendo antiético, mais ou menos, porque como princípio, por exemplo, da ética, eu poderia mencionar, por exemplo, a justiça. Portanto, a ética reflete sobre a justiça, reflete sobre o meio. E isso equivalia a perguntar-me o que eu ganho, quer dizer, o que eu perco ou ganho fazendo mal, por exemplo. Sendo injusto. Exatamente, sim. Quer dizer, portanto, o que é que eu ganho sendo injusto? Acho que consegue perceber? E consegue encontrar a resposta, por exemplo, se eu tiver que lhe perguntar, mas quais são os benefícios de você estar a ser injusto? Por exemplo, de estar a ser, por exemplo, de seres um assassino. Eu levanto essa que o jurista deu dos hospitais. Por exemplo, eu vou lá me incomodar no banco de urgência e se vier alguém mais ferido que eu, a ele é dado o quê? A prioridade. Sim. Mas os que têm os tais direitos livres Sim. podem passar por cima de nós. Pode ter alguém, ou seja, familiar de alguém que só tem pelo menos uma fé, mas é filho da diretora, pode passar por cima de nós. Olha, esse... Desculpa só. Quer dizer, ele sendo atendido antes de nos fere a nossa sensibilidade. Quer dizer, o que é que eles. Esse ato aí, este ato, porque depois desse todo o círculo, nunca mais vamos nos ver. Eu que fui lá ter o paciente, veio gravemente ferido, e a senhora foi injusta conosco. O que é que ela perde sendo antiética conosco? Sim. É naturalmente a mesma. Sendo, por exemplo, antiética, por exemplo, no sentido em que ela sai, não é? E esta perspectiva que traz no diálogo sobre a justiça na obra República. Mas se a justiça, o que nos dão como justiça, no fundo, e até coloco esse exemplo, mas vai ver, por exemplo, noutros casos, a própria lei dá prioridade, digamos assim, a alguns. E do ponto de vista jurídico, isso é a justiça. Está vendo? Então, trazer novo diz, não, a justiça não tem. A justiça é, como disse o jurista, a justiça é sempre a vontade, a justiça, aquilo que nós devemos observar na sociedade, é sempre, digamos assim, o costume de quem manda, está lá, então nos dão e tal. Mas eles, digamos assim, instituem a justiça como uma maneira de nos explorarem, naturalmente. E Sócrates vai insistindo que essa é uma maneira distorcida de definir a própria justiça. Enfim, mas, para ser direito consigo, primeiro, nesse caso, ao ser antiético, a senhora está a ser injusta. E, portanto, se cometendo a justiça ela ainda tem benefícios, então por que não é? Quer dizer, por que ela não continua a cometer a injustiça? Já que no fundo é cometendo a injustiça que ela ganha, do que fazer o contrário. São as diversas maneiras de colocarmos. Sim, mas em princípio é que a justiça como este sentimento, não é? Que brota de nós, primeiro aqui é o mesmo em todos nós. Imagina que, no caso em concreto, é que se isso fosse feito a ela, quer dizer, se os outros decidirem que vamos fazer como ela, e Kant dizia, torne o teu proceder como lei para toda a gente, não é? Torne o teu proceder como lei para toda a gente. Supondo, por exemplo, que ela dissesse, olha, portanto, eu posso ser antiética e não perco nada. E você, por exemplo, também decide que eu também posso aqui decidir ser antiético
e fazer outras coisas que podem ser enquadradas do que é antiético, e, portanto, e vamos ter uma espécie de competição. Parece que a senhora não era mais corpulenta que estava lá. Podia ser terrivelmente mais antiético e a ponto de poder causar danos físicos. Então, estamos a ver que ainda assim é melhor preservar a justiça, é melhor preservar o ser ético do que fazermos o contrário. Se pensarmos que tem que ser de todos, então ela vai considerar ser mau. Isso é mau. Se todos agirem assim, então isso é mau. E eu, até como sou mesmo mulher, vou passar mal nas mãos dos que têm maior vigor. Enfim. Primeiro, a própria ideia de construirmos códigos morais vem para contrariar a maior parte dos nossos próprios desejos. Quer dizer, os nossos desejos dificilmente são iguais. Quando são iguais, digamos assim, são incompatíveis. Assim mesmo, se o colega Joaquim não é julgar que a minha esposa é bonita e só tem que ser uma minha esposa, estamos a ver? Esse é o desejo dele. Sim, é o desejo dele. Mas é minha esposa. Portanto, a ética está ali, não deve fazer isso. Então, como lidar? A pergunta foi como lidar? Como lidar com a ética. Sim. Quando os nossos impulsos. Exatamente. Há uma perspectiva, não estamos a responder, mas há uma perspectiva da Ásia que não é igual à da Europa, que é que nós temos aqui. A perspectiva, por exemplo, da filosofia de Confúcio, mas também não é só dele, vamos encontrar isso, por exemplo, em Buda, não é? Siddhartha Gautama, os 8 princípios dele. Quer dizer, o homem é poderoso se consegue vencer a si próprio. Não, nós, que é a percepção ocidental, o homem é poderoso se consegue submeter os outros. Portanto, é poderoso, faça isso, não, enfim. Mas, e é por isso que ele desenvolveu a forma de refletir. Enfim, sentam-se por dia, sem comer, enfim. Por quê? Porque eles sentem que o autodomínio é uma forma de poder. Então, o homem é poderoso se consegue evitar a maior parte das más consequências. Por exemplo, pode ser que eu seja bem e o colega Joaquim não. Ele vai à minha esposa e eu, enfurecido, eu o mate. Ele quis ouvir os impulsos dele, mas esqueceu-se que eu vou reagir da minha maneira. Então, ele tem poder sobre si, se ele se consegue controlar. Mas esse se puder controlar é o quê? Digamos assim, é a execução dos princípios morais. Gostas dela, mas é do outro, não vale. Então é apropriar a questão. É sobre um bocadinho a filosofia dos outros. É bonita, mas não está na moda. Não está na moda. Vamos lá ver se está na moda essa questão. O Eliseu então coloca: parece que durante a apresentação dos painelistas diabolizou-se a figura do político. Que político é este, professor Chico? Político diabo. Político diabo. Era conhecido como político diabo. Então é identificado assim. Maquiavel disse assim. E aliás, o livro de Maquiavel, a teoria de Maquiavel, é uma bíblia para os políticos. Eles não dormem a estudar quais os conselhos que Maquiavel deu. O objetivo é submeter o povo, submeter a sociedade. Ele disse: o maior político é aquele que mente o povo ainda agradece. Quais são as estratégias que esse político utiliza para conseguir seguir esse conceito de Maquiavel? Não deixa que o povo tenha conhecimento. E há um dito que diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ora, o político mau gosta do povo perdido, para que ele continue submetendo-o e sendo sempre superior ao povo. Este é o político mau. Por isso, nós não devemos, nem podemos, nem conseguimos, já podemos não falar do político mau como se fosse bom. Temos que pôr os traços nos T's e os pontos nos Is. A política é uma ciência. Todos nós podemos
falar e fazer política. Aliás, Aristóteles disse que todo homem é político. Tal como a filosofia. Há uma política do bem e há uma política do mal. Mas essa política do bem depende da capacidade do político em vencer os seus interesses pessoais. Ali ele será um bom político que conseguiu recalcar os seus interesses pessoais que dizem submeta estes ao teu poder. Ele diz, não, eu não devo fazer isso, porque estes são o meu próximo. Tá vendo? Eu vim deles e tenho que ir com eles para o progresso. Só que no nosso tempo há poucos políticos que são realmente políticos. O que acontece em África? Quem são os políticos? Aquele que esteve com armas na mão, dando cambalhotas e matando os outros, quando vem para o setor civil, fica político. Não temos políticos que tenham saído de uma faculdade de ciências políticas, não sei o quê. Temos muito poucos, um ou dois. Então é por isso que eles são fagocitados por causa do poder. E alguém disse assim, os idiotas estão a vencer, não é porque eles têm capacidade, mas é porque eles são muitos. Tá vendo? Quando uma sociedade tem muitos idiotas, eles vencem e a sociedade perde. E Platão chamou a atenção. Enquanto o mundo não for governado por filósofos, vamos ter problemas. E mais, quando você não consegue fazer o que deve fazer, você vai ser governado por um burro. Você que é o contrário do burro. Você não está fazendo o que deve fazer, então quem vai te governar vai ser um burro. Você vai se submeter a um burro. Então, esse é um contexto em que nós, em África, vivemos muito. E temos exemplos muito fortes quando a própria filha do presidente utiliza as redes sociais para dizer, por favor, meus irmãos, meus compatriotas, não votem mais para o meu pai. Tá vendo? Não votem. Isto aconteceu nos Camarões, em que Paulo Biya, quando era presidente, eu estava na OPA, a marchar na OPA. E hoje ele ainda é o presidente e ganha as eleições com muita vantagem. Como é que isto acontece? Será que isto é mesmo normal, é natural? Não se pode falar de fraude, não se pode falar de não sei o quê, mas por que isto ainda acontece em África? E é a África que dizem que é o berço da humanidade. Qual é o exemplo de berço da humanidade que a África está dando? Vamos lá, Miguel Arcanjo. A outra questão do Eliseu é, dado que a lei é feita para o proveito de quem a faz, que valores cria a lei? Essa questão faz-me recordar a obra de um jurista português, acho que é o professor Castanheira Neves. A obra aborda sobre a questão da revolução e o direito. Afinal de contas, como é que surge uma revolução? E muitas das vezes a revolução surge pelo incumprimento do direito ou das normas que os próprios políticos criam e não a cumprem. Um exemplo prático é o que se dá a debater muito na nossa Assembleia, a questão das autarquias. As autarquias é uma coisa benéfica para nós, mas são os mesmos que colocaram na Constituição que não querem colocar em prática as autarquias. Há dias atrás, parece que acho que o professor Esteves Hilário, que tem até um livro do bolso sobre autarquias, que saiu a defender a não implementação das autarquias. Então, qual é o valor que vai criar a nós, enquanto cidadãos, quando vemos o direito que eles mesmos criaram e não cumprem? Claro que é um sentimento de revolta, um sentimento de revolução. Esse é o caminho, em algum momento, mais fácil de se incorrer. Então, o sentimento que é criado é este, sentimento de revolta, porque não temos outra coisa senão desobedecer essa mesma lei que nos resta fazer. Então, isso não tem tanta outra coisa por fazer, senão desobedecer essa norma. Agora, as represálias, só eles sabem o que é que provavelmente irão fazer. Bem, nós vamos daqui a pouco à questão. Por que ser ético? Como jurista, como responderia a isso? Em gesto de conclusão, eu recomendaria essa foi a conclusão que eu cheguei quando desses estudos sobre ética e direito. Antes mesmo de cumprir o direito, seja ético para que você mesmo te julgues
antes da sociedade do juiz e te defendas antes de qualquer advogado ou da sua mãe, que é a pessoa que tem mais amor por ti. Então, esta é a minha recomendação. Obrigado, Miguel Arcanjo. Professor Chira, por que ser ético no mundo científico? Como cientista ética, por que devemos praticar? Porque devemos resguardar-nos de que a ciência se transforme num instrumento de desestabilização. Quando o cientista não é ético, não obedece as normas da ética, ele vai criar um mecanismo necessário a alguém para que haja um descalabro no próprio homem ou na própria humanidade. Por isso devemos mesmo lutar por normas éticas, devemos lutar pelo nosso comportamento próprio no âmbito da ética, para que não belisquemos a própria ordem natural mundial que é necessária entre os homens. E isto é também um apelo para nós que somos estudantes, que há uma ética na ciência que diz que não devemos cabular os juízos dos outros sem mencionar. E muitas vezes nós tiramos o que é dos outros e dando a conhecer que como nossa própria coisa. Muitas vezes nós queremos fazer o nosso trabalho de fim de curso muito rápido, então pagamos ao tutor para que seja o tutor a fazer em 6 dias, fazer a nossa monografia e vamos defender. Estamos muito felizes porque pagamos ao povo de julho, cada um recebeu X e já está combinado, você vai ter 18 e aí ele tem 18 e acabou. Isto é não ético. Então devemos fazer o bem e desprezar o mal. É sempre melhor que nós façamos o bem. O bem tem a ver com a humanidade, tem a ver com o amor ao próximo. E eu acho que todos nós somos cristãos, então devemos ser nós os artífices da prossecução dos objetivos do amor. E os Ubuntu dizem, não espere que os outros te respeitem, respeite-se a si próprio. Ora, se eu me respeito a mim próprio, não vou transgredir as leis porque quero satisfazer o interesse pessoal imediato. É preciso que sejamos mesmo éticos todos nós, em abono da verdade e do bem. Obrigado. A mesma questão colocada a Miguel Caminda. Uma sociedade, por que precisa de ser ética? Acho que há umas 2 semanas chegamos a ler um artigo de Paulo, acho que é Beck, e Beck é e ele apresenta a síntese de 3 princípios. O primeiro, medieval, é faça bem e evite o mal. O outro, um pouco mais recuado, é aquilo que queremos que nos façam de bem, também façamos aos outros. E o terceiro, que é mais kantiano, perseguindo aquelas coisas que julgas que são boas, não te valhas, e aquelas coisas que são boas, não te valhas de meios errados, moralmente errados. Eu penso que isto é uma síntese muito grande do que nós podemos chamar de princípios morais. E, portanto, considerando que, no fundo, para isso, a ética é, digamos assim, o habitáculo do homem, porque, afinal, a realização harmoniosa do homem, digamos assim, liga-o a um certo âmbito ético. Portanto, por que ser ético? Porque é na ética onde nós nos realizamos. Acho que é algo nisto. Por que ser ético? Porque é na ética onde, como homens, nós, como seres humanos, nós nos realizamos. Eu penso que para aí temos dito.